A revista Science, uma das mais importantes e prestigiadas revistas de publicação científica do nosso tempo, trouxe um artigo e dedicou a capa do mês de janeiro de 2023 à Amazônia. Mas não é para comemorar, não, porque o negócio tá feio. Tá muito feio. Trazendo aqui uma notícia que foi uma sugestão maravilhosa do nosso convidado, Emílio. E aqui, ó, nós falamos da revista da capa Science, aqui nós temos a revista Lost, Amazon Lost, Amazônia Perdida. Eu não manjo muito de inglês, mas nós poderíamos usar essa expressão como Lost Amazon, né? A Amazônia como se fosse algo que nós não soubéssemos onde está, mas nós temos Amazon Lost, ou seja, a Amazônia perdida em outro sentido, né? Nós estamos perdendo a Amazônia. E aqui nós temos do Jornal Nacional uma cobertura sobre essa matéria, que fala sobre a devastação na Amazônia, que está se tornando irreversível. Alerta o estudo, que é o estudo que está dentro dessa, que é a matéria principal dessa capa que nós estamos acompanhando ali, que nós vimos agora. A Amazônia Perdida é o que destaca a capa da revista Science. 2 estudos publicados nessa quinta-feira, dia 26, reuniram um trabalho de 54 cientistas que alertam que a velocidade da destruição da Amazônia já pode ser irreversível. Transformações que poderiam levar milhões de anos agora estão sendo vistas em poucas décadas. A floresta tem uma capacidade de recuperação que se renova a cada temporada de chuvas, mas a devastação acelerada pela atividade humana já compromete essa renovação. E aqui nós temos mais um trecho dessa matéria. O pesquisador brasileiro Carlos Nobre, do IEA da USP, um dos autores, explica que estamos muito próximos a um ponto sem volta. Passando esse ponto, entre 30 e 50 anos, nós vamos perder entre 50% e 70% da floresta, que se tornará um ecossistema aberto, muito degradado e com imensa perda da biodiversidade. Isso significa que áreas antes densas de mata verde fechada vão se tornar campos, áreas enormes sem árvores. O desmatamento contínuo, o desmatamento continua a ser o principal fator de destruição, mas o relatório aponta que outras formas de degradação, como incêndios, poluição, erosão do solo, já atingem 38% da floresta amazônica. O geólogo brasileiro Pedro Val, professor da Universidade da cidade de Nova York, que também assina os artigos, é interessante a gente falar, nós temos dois brasileiros, 2 cientistas brasileiros, aí, apesar de todas as adversidades, né, um aqui no Brasil e um que deve estar numa condição um pouco melhor lá nos Estados Unidos, diz que o primeiro passo é o combate ao desmatamento. Se você derruba a floresta, você começa a impactar a quantidade de água que tem naquele sistema, de troca de energia e de calor. Aumenta a quantidade de chuvas e tempestades que afetam o solo. Isso causa erosão e perda de nutrientes e retroalimenta a capacidade da própria floresta de usar esses nutrientes para se regenerar, ele explica. E aí, Emílio? Você que me trouxe essa capa aqui preocupante, cara. Comentar sobre si. Vamos ser incisivos. Nos últimos 40 anos, a gente destruiu 20% da Amazônia. É importante a gente dizer que a Amazônia brasileira é maior do que a Europa. Eu não estou falando que o Brasil é maior que a Europa, eu estou falando que a floresta amazônica brasileira é maior do que a Europa. E a gente, nos últimos 20 anos, destruiu esse 20% desse bioma. E tem uma coisa importante da gente falar, a gente fez uma live sobre a Amazônia essa semana lá no Blá Blá, com um pesquisador da Unicamp que trabalha na Amazônia, que tem pesquisa na Amazônia. A grande questão, Tássio, é a nossa eficiência. Hoje a gente tem ferramentas que não existiam há 1.500 anos para destruir quantidades ridiculamente absurdas de floresta. E a Amazônia tem uma característica muito importante, porque se você for pegar a história geológica da Amazônia, ela é uma terra muito velha, ela é um local muito velho, geologicamente falando, e a Amazônia tem um solo muito pobre. Por ter um solo muito pobre, a Amazônia depende da própria floresta para sobreviver. Isso quer dizer o quê? Na hora que cai um bicho morto no chão da floresta, ele rapidamente é degradado,
por causa de características ambientais, dos organismos que vivem ali, e aquela matéria orgânica fica disponível para a floresta crescer, para outros bichos comerem e assim por diante. A Amazônia, então, tem dois problemas. O problema é essa alta taxa de degradação e as características biológicas da própria Amazônia. Se a gente comparar com outros biomas brasileiros, como, por exemplo, a Mata Atlântica, quando você derruba a Mata Atlântica, se você tiver uma floresta de Mata Atlântica do lado, essa floresta tende a retomar esse ambiente. Só que isso é mais difícil na Amazônia. Como esses processos de degradação e de ciclagem de matérias, eles são muito importantes, a hora que você derruba a floresta, a chance de você ter um processo de desertificação daquela floresta é muito grande. Então, o que a gente está vendo na Amazônia, e por isso que a gente fala de irreversibilidade do processo, é que a chance dessa floresta voltar a crescer, ela é muito pequena. Quais são os impactos disso? A gente não consegue nem entender. A floresta é tão grande, a floresta é tão importante, ela tem resultados climáticos tão relevantes que a gente não consegue nem entender. O que assusta é a ideia desenvolvimentista que gera isso. E isso assusta um pouquinho, inclusive, no governo Lula. Porque se a gente for lembrar o que aconteceu no Brasil nos governos PSDB e Lula, a gente teve um processo muito parecido em um outro bioma chamado Cerrado, que foi a invasão da soja no Cerrado para commodity, para produção de commodity, que gerou a degradação crescente nos anos 2000 desse bioma. Então, eu acho que a gente tem que discutir duas coisas. Em primeiro lugar, como a gente cria legislação, como a gente vai fazer para evitar que isso aconteça na Amazônia e tirar essa ideia de que tem que derrubar a floresta para o Brasil crescer. A gente não precisa derrubar a floresta para nada. Tem floresta tem área para tudo. A gente já derrubou floresta. Então tem área para plantar, tem área para construir casa, tem área para tudo. Não precisa derrubar mais floresta. A gente precisa entender a floresta como algo fundamental para a nossa sobrevivência. E aí a gente tem que ampliar essa discussão para consumo. Por que a gente derruba a floresta? Por que a gente planta soja? Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui fala no Blabla, Tássio, que sim, eu vou falar uma frase que o chat pode achar polêmica. O agro é bom. Plantar soja em centenas de quilômetros talvez não seja. A gente tem que discutir qual agro é bom. A gente não tem que discutir se o agro é bom. Esse agro de monocultura, esse agro que está na mão de 50 brasileiros que mandam em grandes florestas no Brasil, é predatório, é prejudicial e está destruindo a nossa biodiversidade. O agro das pequenas famílias que produzem mais de 50% do alimento que chega na sua mesa, esse agro que deveria estar sendo estimulado. Então, a discussão ela envolve tanto a proteção da floresta quanto o modelo que a gente quer de produção de alimento, de tipo de vida e dessas coisas que a gente tem no Brasil. Eu não vou me alongar, porque eu acho que o Milho foi muito bem. Eu vou mais pôr dúvidas do que trazer respostas. Primeiro, eu tenho um programa, Milho, eu também tenho um programa de domingo na revista Fórum. Uhum. Eu já tive o prazer de receber lá o Galvão, que foi do CNPq, sim. O pessoal da... Eu nunca entendi por que se investia mais em terra do que ciência, por exemplo. Uhum. Tecnologia. Eu entendo que a gente tem muita biodiversidade, mas se investe muito menos em ciência e tecnologia. Espero que com a Luciana agora isso mude também. E a gente sabe que as terras também, gostem ou não que eu vou falar mesmo. O Tasso deixa. É uma questão escravocrata, de dono de terra. Total. Entende? As pessoas têm essa coisa da posse. Então, por isso que a gente não fala de reforma agrária, que é um tema que a gente tem dificuldade, até em governo de esquerda, falar de reforma agrária como deveria. Uhum. E até os Estados Unidos, que é o xodó do centro e centro-direita, fala de reforma agrária, a gente não fala de reforma agrária, porque isso é uma questão até de inteligência. Então, são alguns pontos, e eu queria... a gente vê como que é essa coisa do garimpo, né? Total. Eu falo que é o único lugar que não importa se você é negro, branco, mulher, gordo, magro, que eles matam mesmo se você tentar mexer na floresta. Uhum. Foi assim com Dom Philip, né?
Tipo, eles não tiveram um problema com isso. Você não pode mexer lá em cima, mexeu, é perigosíssimo. Eles afastaram o delegado Saraiva, que já veio até num programa meu, Tássio, e quase colocaram um delegado da Polícia Federal para ser guarda de trânsito, só porque ele estava investigando, na época, daquele outro cara que tem que ser um dia processado, que é o Ricardo Salles, mano, que falou que a boiada tinha que passar, mas a boiada tinha que passar, o contexto que ele usou era um escrutínio, sabe quando que foi? No auge da pandemia, ele falou, como o pessoal está tudo com medo da Covid, está falando de Covid, a gente passa a boiada do outro lado. Então, essas são as questões aqui. Uhum. E a troco desse vamos o Brasil do futuro, sempre o Brasil do futuro, eu acho que essa é uma boa discussão também. Temos que rediscutir o modelo. Sim. O agronegócio é importante, mas o MST não degrada. Uhum. Tem um projeto na Baixada Santista que é o Livres, do Guilherme Prado, que ele faz... também você compra sacolas de verduras e legumes e ele faz uma plantação sem agrotóxico. Então a gente tem que discutir o modelo mesmo. Essa é a questão. E para fechar, eu queria, Tasso, se você puder, tiver aí à mão, eu mandei um livro. Se você quiser estudar a Amazônia, tem um livro do professor Nicodemos, e jornalista, que ele é um livro que ele é importantíssimo se você quiser. A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, Nicodemos Sena. Né? E ele é um livrão, literalmente de 1000 páginas. Eu vou até pôr aqui, se não der para pôr o livro, Tasso, eu vou pôr aqui aqui no nosso chat particular. Ele fala tudo sobre como é essa Amazônia, a história desses povos que lutam, originários que lutam para preservar a Amazônia, o garimpo, e quantas pessoas, o Dom Philips chegou porque eram homens brancos que foram assassinados. É muito triste isso, mas tem um monte de indígena que é morto dentro dessa, que a gente nem sabe o nome, que é uma tristeza. E é isso que eu queria. Torcemos que esse novo governo, com Marina Silva, consiga frear isso que pode virar irreversível. Aí, perfeito. Pode colocar. Se todo mundo quiser conhecer a Amazônia e não tem condição de ir até lá, é um livro de mais de 1000 páginas, que foi um trabalho de mais de 10 anos, falando de um local que é importantíssimo para o coração do mundo, né? Sempre foi o coração do mundo. Mas a gente está vendo que coração é de uma parte do mundo, é o coração financista, né? E eu acho que a gente sempre tem que voltar para essa questão. Quando eu, Tássio, Anderson, a gente era criança, eu tenho 42 anos, o Tássio está com quanto? 40, vou fazer 43 também. Eu não revelo minha idade. Ah, você 40, não revela a sua idade. 44. Tá, o Anderson tem 44. A gente estudava lá na escola que ou a gente começava a repensar o mundo, ou as mudanças climáticas iam chegar e os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos iam pagar essa conta. E eu acho que as escolas estavam erradas no passado, Tássio. Os cientistas estavam errados no passado, Anderson, porque essa conta chegou na nossa vida. Essa conta já chegou, a gente já está pagando essa conta. Então, as mudanças climáticas, elas estão aí, elas têm origem no homem, a gente causa, a gente acelera as mudanças climáticas, e se a gente não parar agora, respirar e falar chega, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, essa matéria da Science é mais uma matéria jogando na nossa cara, falando, gente, vai dar merda. E aí eu vou dizer uma coisa importante que eu também sempre falo lá no Blá Blá. Vai dar merda pra gente. A vida vai continuar no planeta, gente. Vocês podem ter certeza. Já aconteceu coisa pior que a gente no planeta. Já caiu um meteoro, já surgiu... Já teve Jair Bolsonaro. Já teve Jair Bolsonaro. Já aconteceu gente muito pior do que a gente. A vida vai continuar, muito bem, obrigado. Tem um humorista americano que eu gosto muito, chamado George Carlin, que ele fala que a gente tem que parar com essa história de que o planeta está com problema. O planeta não está com problema nenhum. O planeta está aí há bilhões de anos e vai continuar por aí há bilhões de anos. Quem está com problema é a gente. E só um último comentário, Tássio. Quem paga essa conta primeiro é sempre quem é pobre. Então o comentário do Anderson é fundamental. Por quê? Porque quem é rico, e a gente tá falando de rico de verdade, tá? Não tô falando de você que tem um apartamento na Lapa. Eu tô falando de gente rica de verdade. Já analisou mudança climática e já comprou terra onde o clima vai mudar pouco.
e esse cara continua ganhando bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos, mantendo esse sistema que a gente vive. Então, tem uns que hoje, já estão até com a espaçonave, né? Tem uns já pensando para. Tem uns construindo espaçonave para ir para Marte, para salvar a humanidade, sabe? Isso. E só para concluir, lembrando que tudo isso que a gente falou aqui está intimamente conectado, ligado, entrelaçado com o extermínio e genocídio dos povos originários, inclusive 100%. A situação dos Yanomamis. Então isso é para ontem. É para ontem. Perfeito.